O lugar perfeito pra você ficar pra sempre é na Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Pô, bonito pra caramba. Ou em uma ilha do Caribe, alguém poderia dizer. Mas eu ouvi falar que é mais difícil conseguir água, balança mais, é mais lotado, talvez. Então, não. Perfeito é uma chácara no interior. Pô, cavalinho, vaquinha, plantar comida. Mas tem mato pra roçar, cerca, vizinho, inseto pra caramba. Não, o melhor é um lugar com estrutura. Restaurantes, quem sabe um shopping, academia bacana. Até você enjoar também e voltar pra esse loop que parece não ter fim. Cada um tem uma preferência, óbvio, mas é difícil definir o paraíso perfeito pra sempre. Nesse episódio aqui eu vou falar com o Aires e com a Carol, do Serem na Boa, que já estiveram aqui no canal no episódio 329. Eles têm um canal no YouTube também, é muito bacana. Assista esse episódio que eu falei e o canal deles também. Cara, que prazer ter vocês de novo aqui no canal. Prazer é nosso. E agora, pô, uma nova fase, né, de vocês também, aí, grandes mudanças e tal, né? Eu achei legal conversar com vocês de novo. E dessa nova fase, né, tipo, novo barco, mas também com a comparação agora, né, tipo, Europa e Caribe, né? Tipo, o que vocês notaram de diferente, cara? Novos mares aí, né? Novos barcos e novos mares. Literalmente. A gente brinca que a gente deu um salto no tempo, assim, como 2000 anos, igual aquele seriado lá, Outlander. Porque a gente estava em território indígena lá em Gunayala, então a gente ficou 1 ano e meio sem nenhuma estrutura de mercado, de cidade, de shopping, nada, zero. Então a gente viveu muito a natureza, foi incrível. Só que a gente estava sentindo falta um pouco disso, né? De dar uma passeada, de ter uma cultura diferente, né? E aí a gente chegou aqui, tá tudo muito assim. Muitas coisas, né, acontecendo. A nossa vida é muito intensa, né? E aí estamos agora nessa nova fase. Mas toda fase, né, tem as suas nuances, né? Seus problemas e suas facilidades, assim, né? Aqui também tem muitas dificuldades para velejador, sabe? Você fala, é fácil, o pessoal não dá muita bola para velejador aqui na Europa. É difícil chegar na cidade, não tem tiro para deixar o botinho. Você tem que normalmente jogar âncora e deixar numa rocha, numa pedra, ou ir nadando, sabe? Você não pode deixar o botinho na areia. Então, isso é uma coisa que está dificultando bastante a gente, né? Como a gente não vai para marinas, né? A gente, por economias, né? Que a marina é cara aqui também. Então a gente tem essas dificuldades. Por enquanto a gente só conheceu Baleares e Sardenha. Espanha e Sardenha. E foi assim um pouco mais difícil essa questão do bote. Mas a gente está muito feliz também de descobrir aí todos os encantos que tem das cidades históricas. Então, tudo na vida, né, tem o pró e... o pró e o contra. Então, o Caribe eu gostava muito do Caribe. Eu gostava muito de San Blas, por exemplo, que era muita natureza. Não tinha cidades. Apesar de eu gostar muito de cidade, né? Eu acho que eu gostava. Mas eu gostava eu tinha uma praia lá em San Blas que chamava Cambómbia, né? E era o meu cantinho, era aquilo, porque era maravilhoso. Eu punha rede na praia, deitava ali, e a água era quentinha, tinha uma areia para ficar deitado. Era maravilhoso, assim, sabe? A gente não queria sair de lá. É completamente diferente, assim, velejar no Caribe e velejar no Mediterrâneo são dois mundos completamente diferentes. Mas já aqui, você para numa cidade, pô, você vai em cidade histórica, você vai em ruínas, você vai em castelo. Além de ter águas cristalinas também, em alguns locais, você tem a cultura da cidade que encanta, né? Encanta qualquer um também, né? Cara, é incrível, né, como também, assim, vocês falaram, né, das Ilhas Baleares, vocês viram, né? Mas eu já escutei de outros lugares que tinha bastante estrutura para deixar o bote. Então, assim, tipo, eu imagino que a Europa deve ter várias situações diferentes em vários lugares, assim, né? Total, mas não é assim, sempre que tem estrutura. Olha exato, só. De uma ilha para outra já muda muita coisa. A gente sentiu essa dificuldade maior em Ibiza. Agora aqui que a gente está em Maiorca já tem mais estrutura para deixar. Então, lá na Sardenha também, no sul da Sardenha, a gente encontrou lá uma ancoragem que deixava o botinho num porto. Então, assim,
tudo é que é mais como uma caça ao tesouro, os lugares de deixar o bote, você tem que encontrar. E dizem que outros países, Grécia é mais acessível e tal, que a gente ainda não conheceu. Chegamos em outros então, mais acho pra que frente. a Europa é muito grande, né? E tem muita estrutura náutica geral, assim, né? É que a gente vive na âncora, então o que acontece? As pessoas ficam numa marina, geralmente, né? Mas contando uma história engraçada, a gente foi aqui em Port de Soleil, em Maiorca, uma cidade linda, linda, maravilhosa, assim. E foi assim o jogo, algum jogo da Copa aí, não me lembro qual agora. Espanha e algum. E aí chegamos, tinha um pier, realmente, um pedacinho pra você colocar o botinho lá, amarramos o botinho. Na hora de ir embora, atrás do meu botinho tinha 5 fileiras de botinhos. A gente ficou Um amarrado no outro, entrelaçado, a gente não conseguia sair, porque tinha muito botinho assim atrás, sabe? Vários, devia ter uns 100 botinhos num espaço que tinha reservado para colocar bote. Então aquele negócio. Você tem que se adaptar, subir em cima do outro. Fiquei meia hora pra tentar desamarrar o botinho, soltar, passar o cabo por baixo e sair, sabe? Não tem melhor e pior, eu acho. É bem diferente. Mas aí, em compensação, a cidade, assim, você olha, uau! Uma cidade fantástica, assim, de linda, né? Então, uma coisa compensa a outra, né? Acho que o que importa é isso. Cunayala é aquele paraíso de enciclopédia do dicionário, quase bíblico. Praia deserta, água quente... Mas não tinha mercado, não era fácil de ter acesso a produtos. E de repente na Europa tem tudo. Mas esse tudo ocupa o espaço do nada. E o nada é bem legal também. Talvez até faça mais falta no mundo de hoje. Não sei, da maioria das pessoas que assiste. Eu nasci no interior e eu queria o tudo. Aí eu fiquei uns 20 anos no tudo e depois eu quis o nada. Então, qual é melhor? Na real, eu não sei. Eu gosto dos dois, pra falar a verdade. Mas um pouquinho de cada um. Há várias formas de fazer isso, mas morando em um veleiro dá pra ter um pouquinho de cada um sem sair de casa, de uma forma bastante barata do que ter 2 casas ou viajar muito pagando pousada e restaurante sempre quando você vai pra um lugar. Tá, uma travessia da Europa pro Caribe não é assim tão prático, mas aqui no Brasil dá pra fazer os dois muito perto. Em vários outros lugares do mundo eu tenho certeza que também. Eu vejo assim, desculpa se eu tô olhando aqui, porque só deixa eu resolver um negócio aqui que a minha âncora parece estar agarrando umas... Vida a bordo, real. Ontem um pescador passou aqui e pescou o meu barco, Eita. E aí, tipo, eu não sei, tava super bem ancorado, mas eu não sei se a rede dele enganchou na minha... Qualquer coisa vai reancorar e a gente volta. Estamos com tempo. Mas ó, eu noto uma diferença assim que é... Eu adoro no Brasil tá em grandes centros. Não vou comparar se é igual na Europa ou não, até porque eu não sei. Mas assim, você tá no Rio de Janeiro, sabe assim? Aí daqui a pouco você quer um lugar isolado e tal. Pô, você vai pro outro lado, ele é grande e tem, sabe? Sim. Assim? E vocês estão vivendo um negócio diferente que era, vocês estavam no Caribe, que também tem os dois, mas assim, mas que tem lugares isolados, tipo San Blas e tal, e agora no Mediterrâneo, que eu não sei se tem muitos lugares isolados sem nada, assim, né? Olha, e não dá pra trocar de um pro outro. É tão fácil. Assim, isolado aqui. Até tem locais isolados aqui, mas normalmente está com o vento ruim, vento aberto e a onda batendo. Ninguém fica, né? Ninguém fica. Porque as ancoragens boas ficam lotadas. E é uma dificuldade para ancorar aqui tremenda, porque tem que respeitar aqui a Posidônia. A Posidônia, que é uma grama que tem no fundo. E se você joga em cima da grama, eles multam. Aí tem um aplicativo, você vai olhar, às vezes tem uns buraquinhos assim para jogar a âncora. E aí você tem que se virar, e é fundo, aí você joga a âncora, nem a corrente pode ficar em cima da Posidônia, então você tem que fazer assim... E é terrível, porque tem muito barco de charter, e a galera não sabe ancorar, né? E ancora perto, e não ancora direito, e o barco roda, e isso aí então é terrível, você tem que ficar ligado o tempo todo. Eu vejo que velejar aqui no Mediterrâneo tem muitas facilidades, porque a gente... Quebrou alguma coisa, você vai aqui na ancoragem, você vai encontrar alguma ferreteria, que eles chamam, né? É uma ferragem. Vai encontrar uma loja náutica perto, o posto de gasolina está aqui do lado.
serviços náuticos, profissionais náuticos, é difícil na alta temporada conseguir quem faça os serviços, né? Além de caro. Mas tem. Então você não fica assim, sem acesso. Se precisar de alguma coisa, você põe o barco na marina e dá teu jeito, sabe? Não é aquela coisa assustadora, assim, meu Deus, vou velejar no Mediterrâneo, muito vento, muito barco. Tudo tem um... não é assustador, mas assim, nós estamos aqui há 2 meses e pouquinho, eu já tô naquele negócio, putz, saudades de Cambonga, aquela praia deserta. Vai entender. Ele que queria cidade agora. Eu que queria vir pra cá e agora já dá aquele... Podia não ter ninguém aqui, né? É tudo assim. Então, faz parte. Não tem cenário perfeito. Cara, mas o legal do barco, né, cara, é que justamente isso. Por exemplo, imagina se você tivesse comprado uma casa. Sim. Né? Tipo, total. você vai pra um lugar e aí... não sei se eu gosto daqui, mas, cara, você comprou uma casa. Tipo, você não vai poder mudar tão fácil. Você pode vender a casa, mas não é assim, né? Com o barco, cara, você pode ir pra outro lugar. Vocês estão na primeira ancoragem no Mediterrâneo, né? E que tenho certeza que foi muito legal por outros motivos e tal. Vocês vão conhecer várias e vão descobrindo o lugarzinho também. A gente pensa isso o tempo todo, o quanto o barco é uma casa de praias, né? Que ele pode... eu gostei dessa, vou ficar mais um pouquinho, mas daqui a pouco eu tô ali na outra praia, que é mais bonita ainda que essa. O ser humano é um insatisfeito mesmo, né? Nada parece que tá bom. E é meio que verdade. Talvez seja o resultado de termos abandonado a natureza. Sei lá, certos animais comem o mesmo alimento pra sempre, tá tudo bem. Ou talvez seja o contrário, seja por isso que criamos tribos, cidades, sociedades complexas. Certo ou errada, essa insatisfação faz parte de quem somos. Dá pra reclamar bastante, ou dá pra aprender a lidar com ela. Até rir dela de vez em quando. A ciência até deu um nome pra isso, adaptação hedônica. Qualquer lugar, até o paraíso mora a vila rotina. Vai ver que é por isso que eles provaram o fruto proibido. Mesmo quem ganha na loteria tem uma euforia inicial, mas depois tem uma tendência a ter um nível normal de felicidade. Por outro lado, quem sofre um acidente, perde uma perna ou algo grave assim, também tem um comportamento parecido ao contrário, uma grande tristeza, mas depois um patamar. Não é frase de autoajuda, é real. A felicidade é afetada pela realidade, óbvio, mas é muito mais ancorada na forma que lidamos com ela. E nos custos de vida, né, que é algo muito perguntado, falado e especulado, pra gente continua mais barato viver no barco do que viver em terra, mesmo aqui no Mediterrâneo, em euro. Se você não tá dentro de uma marina, que a marina é cara, pelo menos aqui nas Baleares, para um barco agora como o nosso, é 200 euros uma diária na alta temporada, sabe? Só que se você tá na âncora, você vai gastar com alimentação e tal, e é isso, assim, não é mais caro do que viver em terra. Mais barato que viver em São Paulo. Quando eu vivi em São Paulo. A gente já refez. São Paulo tá caro, tá muito caro. Continua sendo mais barato. Eu vi que, tipo, eu vi assim, as pessoas me falam, eu nunca fui pra Europa, mas que na Europa, se você vai no mercado, faz comida em casa e tal, não é tão mais caro que o Brasil. Não sei se Não, comparando com São Paulo, eu diria que tá parecido, né? Se você quiser comer um mamão, um abacaxi, uma fruta tropical, aí vai ser um pouco mais caro. Mas se você se adaptar às coisas locais, queijo, vinho, cereja, pêssego, uva, coisas que eles têm aqui, você vai pagar mais barato do que você vai pagar entendeu? Então você tem que se adaptar, né? Você tem que usar o que tem de melhor na região que você tá. Não tem jeito. Eu acho que eu sobrevivo bem com isso, sem problema. Não tem... Aqui nas Baleares eles têm aquela cereja. Sabe aquela cereja natural? Meu, uma delícia aquela cereja. É uma cereja perfeita, parece... E vem uma caixinha grande, assim, por 2, 3 euros. Uma caixa gigante, que no Brasil seria R$200. Eu acho que você ia gostar mais aqui do Mediterrâneo do que do Caribe, Adriano, que a carne é mais, assim, tem mais carne boa do que peixe, porque lá no Caribe era peixe. No Caribe não tinha carne, não tinha né? carne. Aqui a gente come carne. A gente ficou 1 ano e meio nas ilhas do Caribe, rodando no Caribe. Depois ficamos 1 ano e meio em San Blas. No ano e meio que a gente ficamos no Caribe, a gente não comia carne vermelha, porque era muito caro. Depois em São Blas também, só peixe. Mas menos, mas comia ainda. Às vezes. Mas frango e porco, você não acha? A
Mas frango e porco? Acha lá, depois da Colômbia ali a gente comia mais... acha mais caro, né? Carne vermelha também se acha mais caro. E então a gente comia mais peixe que tinha. Nossa, mas mesmo em São Blas, por exemplo, então não se encontra frango barato? Encontra, mas é que assim, São Blas é muito roots, você não tá entendendo. Pra chegar as coisas lá, como não tem mercado, vem uma lanchinha com as coisas, você pede do mercado que tá 7, 8 horas dali, e vem como vem. Às vezes vem o frango inteiro, com a cabeça, com as patinhas, com tudo. E aí, tipo, tem que ser roots mesmo. A carne, às vezes a gente encontrava no mercadinho que tinha lá, tem uma carne desse tamanho, você não conseguia nem cortar. E vinha com areia, às vezes. Tipo, tava jogada lá no negócio, você era muito roots mesmo. Todo mundo que faz a logística lá são os indígenas, né? Então, aí vem nos barquinhos assim, nas canoinhas deles. Como pode, sabe? Não vinha nada assim, vem um embalado a vácuo. Não, esquece. Vinha como vinha. E assim, vocês trocaram de barco agora aí, né? E como são os custos de manutenção? Tipo, eu sei que vocês fazem boa parte da manutenção de vocês e tal, né? Sim. Mas se precisar subir, alguma coisa assim, é muito mais caro que no Brasil? Como é que é? Antes de comprar, eu subi o barco para pintar o fundo, para ver o osmose e tal, e eu achei até mais barato que no Brasil. Aqui tem muita coisa, né? Muita peça, muita oferta de produtos. Então, é mais barato as peças aqui. E o motor, por exemplo. Então, depende da marca, depende se é produzido aqui, se não é, né? Se é uma peça mais específica, eu acho que tem isso também. Não é bem assim mais barato que no Brasil, né? Peças em geral é mais barato que no Brasil, sem dúvida, que é fabricada aqui. Mas mão de obra não é mais barato. Não, mão de obra não, mas é o que ele falou. Mão de obra, você tem que fazer a sua manutenção. Mesmo porque não é só questão de ser caro, é questão que você não vai achar. É difícil de ter na... Eu não acho. Não tem quem vem aqui e faça. Eu acho assim, o que a gente fala que é barato é porque também a gente sempre optou por barcos que já vieram prontos pra gente, porque nós não gostamos de fazer manutenção e fazer reforma e também não temos tantas habilidades assim. O Aires foi aprendendo. Não, é verdade, ele foi aprendendo a fazer o que precisa ser feito. Mas não é algo que ele curte, não é que ele vai procurar pra fazer não sei o quê. Então, assim... Você sabe, né, Adriano? Tem os grupos lá de motor, eu coloco direto, o que eu faço agora? O que eu faço agora? O pessoal ajuda bastante. Então, a gente deu muita sorte na escolha do barco, sempre foi assim. O outro barco que a gente teve, a gente comprou ele impecável, e esse aqui foi a mesma coisa. Foi dando pequenos probleminhas, agora a gente tá trocando pra bateria de lítio. Mas o barco, muito bem cuidado. Então, a gente optou por um barco que era um pouco mais caro até do que outros do mesmo modelo. A gente escolheu, queremos o Genoa 54, beleza. Quais que tem aqui na Europa que a gente vai fazer uma seleção? E aí a gente viu vários, assim, tinham barcos que tava 40 mil euros mais barato que esse barco do mesmo modelo. Só que não estava bem cuidado. A gente fez antes de comprar ou bem barco, equipado também, essa questão. Não era só bem cuidado, era bem equipado. Então a gente optou por um barco que estava praticamente pronto, porque ele tinha um único dono pelos últimos anos, tinha um marinheiro, ele estava super bem cuidado. Então a gente não precisou fazer grandes obras nesse barco. Foi pintar o fundo e sair navegando com ele e trocando pequenas coisas, né? Sim. E vocês escolheram comprar um barco na Europa? Tipo, ir pra Europa foi porque vocês escolheram comprar um barco na Europa que era melhor ou porque vocês queriam ir pra Europa? Tipo, eu queria comparar como é que é comprar um barco no Caribe ou na Europa. A gente queria comprar um barco na Europa. Não. Eu queria. Eu não queria, mas não foi, a decisão não foi essa, assim. Mas vamos começar pelo princípio. Por que a gente decidiu trocar o barco? Que foi? Tá. Né? Eu acho que essa é o fundo da pergunta. A gente decidiu trocar o barco por causa da bandeira. Por causa da bandeira brasileira, que a gente estava com um barco que no Brasil custava um X e pelo mesmo X a gente comprava esse barco.
praticamente. Porque eu tava carregando os impostos do Brasil, né? Foi isso. Então, aqui fora você tem condição de comprar um modelo maior pelo mesmo valor. Então, essa foi a decisão. Como a gente falou, não vamos voltar tão cedo pro Brasil, vai demorar um pouco essa volta ao mundo. Então, vamos pegar um barco maior, que nos dê mais conforto. E eu queria um barco maior por questões de segurança. A gente conversou com outros velejadores que tinham barcos maiores, o pessoal do No Barco Pelo Mundo, né, o Freire e a Tatá, e eles falaram, mas a gente não entra muita água aqui quando tá navegando, não enjoa tanto, porque eu enjoo, eu fico super mal em travessia. E aí a gente falou, será que é isso mesmo? O barco maior vai trazer mais estabilidade? E aí foi isso, a gente começou a ver os modelos de barco por essa questão. E eu que não sou bobo nada, falei, não vou perder a mulher e vou deixar de dar a volta ao mundo, né? Vamos trocar de barco então. Mas aí, então, aí a gente chegou nesse modelo e eu comecei a pesquisar, eu olhei todos os barcos que estavam disponíveis no mundo todo, desse modelo. Estados Unidos, Caribe, Indonésia e Europa. E aí eu comecei a fazer visitas online, negociar com um broker, tal. E aí chegamos nesse aqui que era o que estava mais preparado. O barco estava em mais bom estado, um custo-benefício bom e principalmente ele estava pronto. Né? Então, eu tenho 3 Genoa na frente, para você ter uma ideia. Eu tenho a Ginnaker, a Genoa e a Trinqueta, tudo armada. Então isso era um sonho meu que facilita muito, sim, sabe? Muito para navegar. Parece que não, mas muito. Já me salvou de muitas situações isso aqui. Mas o lugar também, assim, a gente viu o barco lindo em Fiji, eu não quis pegar um barco em Fiji, porque senão a gente ia perder todo o trecho ali da travessia do Pacífico e da Polinésia Francesa, e não dá para fazer um contravento e voltar de Fiji para... Então... A gente deu um passo atrás na rota da volta ao mundo, na verdade. Né? Veio aqui para Europa. Só que a gente estava precisando viver coisas diferentes também, porque a gente teve uma overdose de natureza lá em São Blas. E aí a gente queria um pouquinho disso, sabe? De viver isso. Pô, a gente tem uma coisa em comum, né? Que é assim... vocês trabalham a bordo, né? Sim. Como empresários e também charter e tal, né? E, sei lá, a maioria das pessoas pensa que, quem mora a bordo é porque tá aposentado, né? Assim, né? E que massa, quero chegar um dia lá, mas assim, mas não é a realidade de muita gente, né? E pra vocês, como é que é trabalhar e ter uma carreira, sei lá, morando a bordo? A gente trabalha porque a gente precisa, não é só por isso, né? Mas a gente gosta também de ter alguma ocupação, de não ficar parado, né? A gente ama quando recebe um hóspede, por exemplo, no barco, porque a gente limpa o barco, deixa ele impecável. A gente recebe gente, faz amizade. Nós recebemos uma família agora há pouco e fizemos caras muito legais, os caras, ficamos amigos. Até estendemos o charter um pouco. Não vai embora não, fica aí, vamos nadar mais um pouco. E foi indo, sabe? Porque a gente curte junto, entendeu? Isso foi também um fator, porque se a gente simplesmente tivesse pego o barco que a gente estava e ido lá para a Polinésia, dado sequência na volta ao mundo, a gente sentiu que estaria um pouco sem trabalho, que as coisas iriam se complicar nesse sentido de receber hóspedes e de trabalhar lá tão distante de tudo. E para mim, principalmente, acho que o Aire já trabalhou bastante na vida corporativa, então ele já tá mais com esse sentimento de beleza, já trabalhei bastante. Eu não, eu ainda tô assim, tipo, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso só passear, sabe? Me dá ciricutico de ficar só passeando, eu fico, preciso fazer alguma coisa, preciso ser útil pro mundo. E aí, isso também influenciou pra gente vir pra cá, pra que a gente pudesse conectar isso, né? De continuar recebendo pessoas aqui, eventualmente. E viver essa parte do trabalho também, porque não podemos só ficar só passeando. Não, a gente ia receber hóspedes na Polinésia também, aqui você ficou com medo da travessia. Também, a gente nunca acha que tá preparado, né, Adriana? É aquela coisa, assim, parece que por mais que a gente saiu do Brasil navegando e foi até o Panamá, chegou lá em segurança,
não me sinto preparada ainda pra travessia do Pacífico, sabe? Tem isso também. Sim, um passo a mais. Né? Mas agora vocês vão... Então a ideia de vocês é ficar um tempo, sei lá, na Europa, depois ir pro Caribe e aí seguir Panamá e tal, é isso? A ideia é essa, só que a gente não sabe quanto tempo. A nossa vida, a gente decide assim muito rápido. É muito louco, assim, né? A gente decide, vamos passar ideia? Vamos. Pum, fomos, agora já tivemos que voltar, já vamos voltar. A gente ficou 10 dias. A gente decide muito rápido, mas a ideia sim é ficar uma temporada aqui na Europa. Pelo menos uma, ficar um inverno aqui também, passar um inverno parado em alguma marina para ver como que é. E depois voltar, assim, atravessar o Atlântico, voltar para Caribe e depois ir para Polinésia. Continuar a volta ao mundo aí, né? Tem que terminar, né? Nós anunciamos. Mas a gente tem essa questão do tempo também, a gente se sente assim, eu falo, a gente tem que fazer isso logo, porque depois a gente vai estar cansado. Não sei, tem velejadores que estão aí nesse rolê. Né? Ela acha que eu tô ficando velhinho, Adriano, que aí eu já tenho que fazer logo a volta ao mundo, eu ainda aguento. Ele fala, o gigante, né, do Entrepós, o gigante tá lá velejando sozinho, voltou pro Brasil, né? O gigante é o gigante. Cara, sabe que uma coisa que eu notei, assim, até fiz um episódio sobre isso e tal, cara, eu tenho 47, eu não sou tão velho. Mas, tipo, eu tava me sentindo, tem uma hora assim, cara, pô, será que agora parece que cada vez eu vou ficar mais fraco, não sei o que lá e tal, não sei o que lá. E eu, pô, desde o início do ano eu comecei a fazer exercício, dieta, não sei o que lá. Cara, eu senti que a gente pode estender pra muito longe. Com assim, certeza. Eu tô no ápice. Fazendo exercício, não comendo chocolate. Eu não tenho dúvida que a gente se cuidar bem, a gente vai longe. E esse barco eu consigo navegar sozinha. Eu não preciso dela, sabe? É legal. Eu faço tudo sozinha. Tem tudo elétrico, catraca, enrolador. Eu faço tudo do cockpit sem pedir para ela ajudar, salvo uma outra coisa. Olha. Nós pensávamos que seria mais difícil e foi mais fácil. Foi mais fácil. Um barco maior, né? A gente pensou, será que a gente, sendo um casal, consegue levar um barco de 54 pés? Parecia grande demais, assim, aos nossos olhos, sabe? Já que a gente saiu primeiro um de 30, daí foi indo aos pouquinhos, e aí esse foi um passo maior, né? Mas e a manutenção, cara? Vocês pensam que sai muito mais caro ou não? Eu não entendi. A manutenção muito mais cara, você achou? Então, pintar o fundo ele é maior, né? É um pouco mais caro, tem mais registro, essas coisas sim. Mas não muito mais caro, porque tem uma bomba, um banheiro a mais, então tem uma bomba a mais para comprar, essas coisas assim, sabe? É um pouco mais caro, assim, sem dúvida que vou gastar mais com manutenção, vela, etc. Mas a gente consegue rentabilizar mais também, né? Com charter. Aumenta um pouco o ticket, assim, essa é a conta que pra mim é diferente, porque pra mim eu não recebo ninguém, né? Sim. E aí o fogo é que a bagunça não tem o reset, ela só acumula, entendeu? Tipo, porque quando chega alguém, visita, a gente cria vergonha na cara e dá uma limpada maior. Mas eu acho que o fato é esse, o fato da gente receber pessoas que recebam um por mês, já pagou muita coisa, entendeu? Então, o fato de fazer charter, de abrir as portas aí da nossa casa, ajuda muito pra gente ter esse discurso que a gente tem, que as pessoas pensam, nossa, não, eles estão falando que é barato, mas é caro, e as pessoas ficam bravas com a gente. Mas não é que é barato, nem nada do tipo, é porque como a gente compartilha a casa e rentabiliza a casa, fica barato. E as coisas se equilibram. Se equilibra. O que não pode fazer é quebrar alguma coisa grave, sei lá, rasgar uma vela ou quebrar o mastro. Aí vai encarecer. Mas aí, esse também é um dos motivos que a gente trocou o barco. Tem seguro. Eu consigo fazer seguro aqui fora. Já fiz seguro, entendeu? Então, e é barato o seguro aqui também, que relativamente. Então, isso valeu muito a pena, né? O outro barco eu não tinha seguro. Tava lá no Sun Blast sem seguro. O meu, por exemplo, quando eu sair, não vai dar pra fazer seguro. Tipo, barco brasileiro, eu acho que ninguém consegue fazer seguro aí fora. Não tem seguradora confiável, né? Assim, até tem seguradora, mas nenhuma confiável. E essa coisa, né, de
Você, né, Carol, não gosta, assim, falou algumas vezes que não gosta muito das travessias, né? Não gosto. Mas é uma coisa assim que é tipo um remédio, ou tipo uma musculação, né? Que nem todo mundo gosta, sei lá. Mas que também traz uma vida que é muito legal, né? É o que ele sempre fala, né? Toda vez eu dou umas reclamadas loucas, eu falo, vem esse barco, vamos comprar um bode, um sítio, quando eu tô na travessia, me dá aquela loucura sempre. Que é isso? Vamos pra uma casa, vamos comprar uma casa na Itália. Aí chega no lugar e fala, nossa, que legal, eu quero morar aqui. Aí, chega na outra ilha, nossa, que legal, eu quero ficar aqui. Então, compensa. Pra mim, hoje, compensa muito, assim, eu já concordei com isso, tô de acordo, tô de bem comigo mesmo, assim, que eu vou passar por isso, por esse desconforto, que é do meu corpo, não é nem que eu não gosto, assim, a gente já passei por momentos incríveis em travessia, lua cheia, navegações maravilhosas, mas quando o mar tá bem mexido, eu enjoo mesmo, fico mal, fico meio ameba, assim, me jogo aí, como qualquer coisa. Eu já gosto da travessia também, claro, não é uma travessia no motor ou com um vento muito forte, se tiver na vela e um vento bom, é o que a gente gosta de fazer, né? Sim, velejar. tem velejadas maravilhosas. Poxa, tem velejada. E o sítio também, né, cara? Às vezes a cerca estraga, tem que roçar o campo. Sim. Tem inseto pra caramba em tudo que é lugar. Você acorda, tem uma aranha no lado da cama, sabe? E ficar no mesmo lugar, né? A Carol não ia aguentar 2 semanas no mesmo local. Ela fala assim, mas 2 semanas ela vai falar, vamos mudar daqui. Eu não gosto nem de ficar muitos dias na mesma ancoragem, eu já gosto de sair saindo. Aí chega um vizinho que mora no lado e escuta música alta, ruim pra caramba, o dia inteiro. Não, o barco, acho que a gente chegou num número legal aí, vamos ficar com o barco mesmo. Eu falo pra Carol, nós temos um problema, eu não sei como a gente vai voltar a morar em terra hoje. Porque essa vida de morar em barco é muito boa. Quem está ouvindo isso agora e tem se quer morar no barco ou não, saiba disso, que você vai ter um problema, você não vai querer voltar. Se vocês fossem obrigados, por algum motivo, que não importa qual, a voltar a morar num apartamento em São Paulo, o que ia mudar em vocês? Se por algum motivo a gente precisasse voltar para o Brasil, mudando um pouco a pergunta, né? Por algum motivo familiar, a gente precisasse voltar para o Brasil, morar mais próximo da família e tal, eu acho que a gente optaria por estar com um barco em Paraty novamente, assim como a gente tinha antes, né, que estaríamos próximos de São Paulo, e se tivesse que ficar entre São Paulo e Paraty, ficaria nesse rolê aí, mas assim, para morar mesmo, acho que tão cedo não faria sentido isso, né? Esse é um problema do barco com madeira de fora, né? Porque vocês teriam que vender ele, né? Sim. Porque, importar, acho que nem dá mais. Ou importar ele para o Brasil e pagar aí metade a mais do barco que são os impostos. Aí começa a inviabilizar, né? Que é mais ou menos outro barco. Exato, mais ou menos outro barco. Nós estávamos cientes desse lado contra de ter trocado de barco, mas... O plano agora é continuar viajando por não sei quanto tempo, então a gente optou por pegar um barco com a bandeira estrangeira. Cara, e agora assim, claro que eu gosto de lugares tipo San Blas pra caramba e tal, eu gosto de ficar alternando entre um e outro, assim, mas eu notei, assim, mas uma coisa que eu adoraria e que tá no meu plano, né, é conhecer a história da Europa, assim, né? Ir nos lugares, visitar as cidades. Isso deve ser maravilhoso aí. Sim. Sem dúvida. E você aprende muito, né? Tem coisas que você nem imaginava que tinha aqui, né? As próprias Ilhas Baleares têm uma história que vai antes da época romana. Então você fala, uau. Museu, fortaleza, bunkers, tudo a gente tem visitado lugares, assim, catedrais incríveis, muitos lugares belíssimos, assim, de arquitetura, de história, coisas bem legais mesmo. E o que é legal também é quando você faz amigos de outros locais, né? Não só brasileiros, assim, brasileiros a gente acaba fazendo mais amigos brasileiros pela proximidade da língua. Mas a gente fez amigos espanhol, argentino,
a África do Sul, francês. E eles trazem uma cultura diferente, trazem um conhecimento diferente, né? Então, você só expande teu horizonte, tua mente só expande. É um ponto sem fim, né? Vivendo a bordo se vive muitas aventuras, o tempo inteiro. Mas eles viveram uma que parece ter saído de outro tipo de filme. Dessas pessoas que vocês conheceram, parece que foi no Brasil, tem uma história, salvo engano, que vocês conheceram alguém, tomaram vinho e tal, e aí por fim o barco era roubado e teve um maior rolo. Nossa, essa história é cabeluda. A gente fez amizade com o pessoal da África do Sul, grandes amigos, o Paul e a Joe, até hoje a gente fala com eles. E eles vieram subindo com a gente o Brasil, desde lá da Refena, fomos subindo até o Caribe juntos. Numa das ancoragens em Natal, a gente estava ancorado todo mundo, vários barcos assim, numa flotilha, né? Eu brincava que era flotilha na boa, que estava todo mundo indo junto com a gente. Aí a Joe olhou pro barco assim e falou: eu conheço aquele barco, eu conheço aquele risco ali, ficou olhando. A gente, essa mulher tá louca, né? Como conhece aquele barco assim? Era um barco estranho, tava sem nome, sem identificação. E ela ficou com aquilo na cabeça, ficou, de repente. Ela identificou que era falou, um barco que havia sido roubado. De um amigo dela. Que era de um sul-africano conhecido deles, desse casal de amigos nossos, que havia sido roubado na Croácia. Isso. Um ano antes, algo assim. E aí a moça que cuidava do barco era meio suspeita, assim, né? Era uma russa, ela ficava ouvindo música. Estranho, algo estranho, assim, no barco parado ali. Uma hora ela sumiu, deixou o motor ligado. Ficou o dia inteiro fora. Aí a Marina chamou e falou: o motor tá ligado, eu não sei desligar, não sei entrar no barco. Gerador, algo assim. Eu não sei entrar no barco, e tá o dia inteiro. Aí a gente de curioso também, né? A gente, um amigo de curioso, fomos lá e entramos no barco e desligamos o gerador, porque podia até dar um incêndio ali. Fizemos de boa vontade a pedido da Marina. E beleza, e voltamos pro barco. No final, daqui a pouco a mulher volta. Daqui a pouco à noite a mulher volta. A gente tava todo num barco, tinha umas 10 pessoas no barco de um amigo. A moça chegou, a russa chegou com um vinho e um chocolate. Que devia estar envenenado, chegou né? A gente botinho, assim. Eu queria saber quem que... Tudo em inglês, né? Eu queria saber quem que entrou no meu barco, se vocês viram alguma coisa. Eu fiquei sabendo que entraram no meu barco e tal. E a gente com medo, né? Todo mundo... Não, a gente não viu nada, a gente tava na piscina. A gente tava na piscina. Nem convidamos ela pra subir, assim, nem recebemos. E um amigo muito sem noção também, mesmo que tava em outro idioma, mas a pessoa entende a postura, né? Fala: tira essa mulher daqui, essa mulher é ladra, é bandida, tira ela daqui, não quero ela no meu barco. E a gente assim, meu Deus. Mas resumindo a história, a polícia atuou, a marinha e a polícia atuaram, foram até o barco e recuperaram o barco. O barco foi devolvido pro dono. A coisa mais difícil que eu vejo acontecer no Brasil, eu não lembro se já aconteceu desse jeito, assim, tipo, roubar um barco, entrar e roubar as coisas dentro, sim. Mas porque, tipo, você rouba um barco, o cara... Onde é que você vai esconder, né? Começa aí, né? E aí, tipo, pra fugir é bem devagar, né, cara? Era tipo... uma operação de tráfico de drogas, com certeza. Porque o barco foi descaracterizado e veio pro Brasil provável pra fazer o carregamento e voltar pra Europa. Com drogas. Foi essa história mais cabulosa, assim, que a gente teve, né? De perigo. Eu me senti até insegura. Eu queria ir para um hotel. Eu falei pro Aires: não tô segura com essa mulher aqui do lado. A gente tava grudadinho no barco, ancorados, 5 barcos brasileiros e esse da África do Sul do ladinho desse barco roubado. E aí a polícia mesmo pediu pra gente sair para eles poderem fazer a operação com mais segurança do que se a gente estivesse por ali, né? Então a gente se programou, desancorou e aí que a polícia entrou em ação. Caraca, meu. Nossa. Foi tenso. Quando eles soltaram as amarras do Brasil, 3 anos atrás, levaram junto 3 medos: o dinheiro, a família longe e os amigos que ficaram pra trás. Quase qualquer pessoa conhece esses 3. Talvez viver em um veleiro brinque mais um pouco, arrisque mais um pouco com essas 3 coisas. Ou não. Sinceramente eu não sei, porque eu não vivo o pior momento em nenhuma delas. Eu já fiquei, de uma certa forma, mais longe da família. Já tive menos dinheiro. E amigos. Amigos hoje eu acho que eu tenho bem mais. Meu, e assim, ó, eu queria que vocês me falassem
que momento da vida vocês estão vivendo agora, né? E como vocês vão lembrar disso daqui a muitos anos? Olha, eu com certeza eu tô vivendo o melhor momento da minha vida. Sem sombra de dúvida. O sonho da minha vida eu tô vivendo, eu tenho consciência disso. E a gente grava tudo, a gente escreve, a gente posta tudo justamente para poder, quando eu estava bem velhinho, eu olhar aquilo, olha o que eu passei, o que eu vivi e etc, né? Eu não me imagino em outro local fazendo outra coisa diferente, eu seria mais feliz do que eu sou hoje. A verdade é essa. Hoje meu filho está aqui comigo, né? O meu filho mais novo veio visitar, ficou 2 meses com a gente. Eu acho que hoje a gente está bem alinhado, assim, com essas questões que eram muito preocupantes na hora que a gente saiu, né? Que ele saiu com o coração apertado. Eu também, com a minha mãe, né? Minha mãe teve leucemia. Hoje ela está recuperada, graças a Deus. Daqui a pouco mais ela vem aí visitar também. Essa questão com os meninos, né? Com os filhos, que era uma questão que pegava também. Hoje o Davi está aqui com a gente. E eu tô bem feliz também com essa questão toda de cultura mesmo. Tô estudando italiano, o espanhol já desenrolei, já passei de fase, já posso brigar em espanhol. Então, eu fui encontrando coisas que me fizessem embarcar nesse sonho que originalmente era do Aires, né? Eu embarquei nessa ideia aí dele de volta ao mundo. E hoje em dia a gente tá bem alinhado, assim, né? Com vários propósitos aí em mente. O que eu acho legal, assim, eu assumi a culpa, eu assumi a responsabilidade de fazer o que eu tô fazendo, né? Porque eu sei que as pessoas iam me criticar de qualquer forma. Então, assumi a culpa, assumi a responsabilidade e fiz o que eu desejava, né? No final você vê que tá tudo certo. No final acaba dando certo. Vai ser até bom para os meus filhos, porque eles vão ter estão pensando até em estudar aqui fora. Não ficou um peso para ninguém, porque quando você deixa de fazer o que você quer por causa de outras pessoas, a pessoa recebe aquele peso da sua decisão ou não tomada de decisão. Então, quando você é feliz, eu acho que isso tem mais valor ainda, né? Sim. E as coisas se alinharam, assim, ficou tudo bem. Graças a Deus. 3 anos depois que a gente zarpou, hoje a gente pode dizer que tá tudo bem alinhado. E soltar as amarras, né? Eu tava conversando com um amigo agora, difícil soltar as amarras, né, do Brasil. Largar o emprego, sair de casa, vender as coisas. A gente conseguiu fazer isso. E as pessoas não conseguem, às vezes, sair, né? Tem o mesmo sonho que a gente, tem o sonho de viajar, mas não consegue porque tem um monte de amarras se segurando ali, boleto para pagar, conta para pagar. E quando você foi ver, assim, eu não preciso do salário para pagar minhas contas. Eu dou um jeito no caminho eu descobri como ganhar dinheiro de novo. Então, tem que ter coragem. Tem que ter a coragem, exato. E no final você fala, compensa muito, eu não faria nada de diferente. Pelo contrário, eu demorei para fazer até. A gente se reinventa também, né? Claro que nada na vida é garantido, sim, né? Mas, cara, eu entrevistei muitas pessoas, a minha história também é essa, assim, de que a gente encaixa as coisas e aprende a viver assim e ganhar dinheiro também. Total, dá um jeito e vai. Claro, você tem que ter uma reserva, você tem que ter um planejamento, né? Não pode dar uma de maluco, pegar um barco sem nenhum dinheiro e sair pelo mundo. Mas tudo se encaixa, se você se planejar, é total viável, né? Esse tipo de viagem, de vida. Quando a gente saiu do Brasil, a gente tinha 3 maiores preocupações. Era a parte financeira, a parte da família, de estar longe da família, e os amigos, né? Você não deixar os amigos no Brasil, não fazer novos amigos. Esses 3 pontos a gente cresceu, a gente continuou sendo os amigos, tendo contato com os amigos lá no Brasil, fez novos amigos, parte financeira a gente deu um jeito, e a família também deu um jeito e reaproximou. Então, eu sinto que, tipo, os amigos e a família, assim, em primeiro lugar tem uma coisa assim, às vezes você não sai e eles saem, sabe assim?
Então, tipo, né? Porque as pessoas às vezes precisam viver outras experiências em outros lugares, né? E hoje com a internet, cara, a gente tem um contato muito próximo. Claro que não é a mesma coisa, não tô falando que é. Mas imagina antes quando telefonar era um problema, sabe assim? Sim. Né? Tiveram carta. Imagina, aí sim eu acho que era uma distância da família muito grande, mas hoje a gente tem muito contato. Sim. Hoje em dia você faz uma chamada de vídeo e mantém uma relação próxima. Não é a mesma coisa do que uma relação física, mas você se mantém próximo das pessoas que, se você quiser se dedicar ao seu tempo, você vai conseguir. Não, e até proporciona os passeios legais. De repente você falou da sua mãe aí, né? Pô, vai ser uma visita na Espanha ou na Itália, sei lá onde é que vai ser. Legal pra caramba. É um momento especial também. Eu não sei porquê, mas depois que a gente veio pro Mediterrâneo, todo mundo tá querendo vir visitar a gente. Lá em São Blas ninguém queria. Lá nos Índios, lá ninguém queria. Pode ser que alguém viaje, ache um lugar com quem cria um relacionamento de equilíbrio, paz e queira ficar. Mas perfeito mesmo, nenhum lugar é. Nada nesse mundo é. E amar as coisas e pessoas com essa compreensão é um sinal de maturidade, eu acho. Há quem ame um lugar acima de tudo, mas na verdade nunca conheceu de verdade o outro. Olhou sempre com uma desconfiança para outros lugares. Mas eu tenho para mim que de todas as viagens que eu fiz, eu tenho mais carinho pelo caminho do que pela chegada. Na minha vida, é o movimento que vai dando cor, contraste e graça a cada lugar que eu passo. É meio que uma visão que eu tenho fantasiando ser alguém que descobriu que viver é descer um rio. E não há como evitar isso. E ao invés do desespero de ser levado com a correnteza, que é o tempo, aprender a nadar, dançar com ela e aproveitando o que cada curva desse rio traz. Talvez não importe tanto o lugar, importe a viagem. A internet hoje empurra todo mundo para fazer mais rápido e mais raso também. E eu tento seguir na direção contrária, fazer menos, com menos correria, mas com bastante sentido. Eu quero contar histórias com mais verdade, mais profundidade e mais tempo de maturação, de pesquisa. Se o Hashtag Sal tem esse jeito hoje é porque ele é sustentado principalmente por quem assiste e acredita no nosso projeto. Então, se você quiser ajudar a manter esse canal independente, considere apoiar a gente lá no Apoia-se. Tem o QR Code aqui na tela e o link lá na descrição. Com o valor de um café, você ajuda bastante, muito, e eu fico profundamente grato por isso. Fazendo isso também, você recebe um link para entrar no nosso grupo de apoiadores no WhatsApp, onde eu tô sempre por lá.